Se você está pensando em fazer um upgrade de celular e pegar o Galaxy S26 Ultra, espere. Você precisa saber quais os ganhos reais que você vai ter ao investir seu suado dinheiro nesse aparelho. O salto em qualidade de câmeras vai compensar? E o ganho de desempenho? Compensa vender seu aparelho e pegar esses? Então, para você não correr o risco de ficar decepcionado, eu vou mostrar o ganho real que você vai ter ao investir seu suado dinheiro no Galaxy S26 Ultra. Eu sei que a mão fica coçando para meter o cartão e fazer o pedido dessa máquina aqui, mas segura o impulso aí, clica no like com força e fica aqui comigo que eu vou te ajudar a fazer a melhor escolha e para você não se arrepender. Eu vou montar uma linha de raciocínio aqui tendo como base os 3 aparelhos da linha Ultra anteriores, o S25 Ultra, o S24 Ultra e o S23 Ultra. Mas se vocês tiverem um aparelho diferente, o raciocínio é o mesmo. Então vamos descobrir a partir de onde vale a pena vender o aparelho para investir no S26 Ultra. Então, para quem tem o S25 Ultra, o que eu ganharia a trocar pelo S26 Ultra? O S26 Ultra teve algumas mudanças leves em relação ao S25 Ultra. Ele vai ter uma pegada ligeiramente mais suave, sendo 0,3 milímetros mais finos, algumas gramas irrelevantes mais leve, cantos mais arredondados, e apesar de algumas críticas, isso mais agradou usuários do que o contrário. Em termos de tela, ambos têm praticamente as mesmas características, embora o tratamento antirreflexivo do S25 Ultra seja um pouco superior. No S26 Ultra, esse tratamento de tela não ficou tão bom quanto no S25 Ultra. A diferença fica mesmo por conta da tela de privacidade, que na minha opinião está longe de ser motivo para o upgrade. Quanto à bateria e carregamento, a bateria de ambos são 5.000 mAh, e o que mudou aqui, na verdade, é o carregamento limite. Agora o S26 Ultra você pode carregar até 60 watts, 15 a mais que o S25 Ultra. Isso deve render aí uns 20 minutos a menos de tempo de recarga total. O carregamento sem fio também teve uma leve melhora, de 15 watts do S25 Ultra foi para 25 watts no S26 Ultra. Em termos de desempenho, nós temos aqui o Snapdragon Elite 8 Gen 5 no S26 Ultra, uma geração a mais que o S25 Ultra, então isso aí deve render aí mais ou menos, no máximo uns 30% de ganho, principalmente no multicore, e isso vai fazer diferença no seu dia a dia? Não, eu acredito que faria mais diferença em tarefas pesadas, jogos pesados, renderização. Se esse for o seu caso, aí você realmente vai ter um ganho perceptível, mas para o uso cotidiano, não. A velocidade da memória também aumentou uma geração, que no S25 Ultra é LPDDR5X, no S26 Ultra é o LPDDR6, já uma geração a mais. A GPU também aumentou uma geração, saímos da Adreno 750 para Adreno 840, mas isso, como eu falei, serve a mesma linha de raciocínio do processador, só vai ter um ganho mesmo em tarefas pesadas. E quanto às câmeras, a principal diferença fica mesmo por conta do sensor principal, que no S25 Ultra era de 1.7 e no S24 Ultra passa agora a ser 1.4, ganhando mais, captando mais luz e dando mais nitidez, mais qualidade nas fotos e gravações de vídeo em baixa luz. Então, se você pegar todo o conjunto de melhorias, de upgrades que você teria pulando do S25 para o S26, são melhorias que na prática do dia a dia farão pouca diferença. Se você tem um S25 Ultra bem conservado, você vai ter ainda mais 6 anos de atualização. No S26 Ultra você vai ter 7 anos de atualização, então você ganharia 1 ano de atualização a mais. Mesmo assim, são muito poucas melhorias para o dia a dia, para quem vai fazer o uso cotidiano, o uso brasileiro médio, redes sociais, uma foto ocasional, um vídeo ocasional. Isso não justifica de forma alguma a troca ou upgrade para o S26 Ultra, a não ser em casos excepcionais. Vamos supor que você venda muito bem o seu S25 Ultra ali por R$4.000 e você pegue um S26 Ultra em promoções mais agressivas. Eu já vi o S26 Ultra de 512 GB caindo para R$4.900, que é um preço absurdamente barato. Aí nesse caso você pagaria R$800, R$900 a mais por um aparelho que está totalmente atualizado, com todas essas melhorias que a gente viu aqui. Não são grandes, mas nessa troca de R$800 a R$900, você investindo nesse aparelho, aí sim compensaria você fazer essa troca. Então, fora desse cenário, eu acho que dá para você esperar tranquilamente o S27 Ultra, ou quem sabe até o S28 Ultra. E se você tem um S24 Ultra, quais ganhos você teria? Bom, primeiro eu preciso falar que você teria um downgrade aí, em alguns aspectos, óbvio. A caneta S Pen perdeu o Bluetooth. A tela antirreflexiva é um pouco inferior no caso do S26 Ultra, comparado ao S24. E no S24 Ultra nós temos acabamento em titânio. No S26 Ultra já é um acabamento em alumínio. Então nós temos alguns downgrades aqui, mas são coisas que têm menos relevância comparado à quantidade de ganhos que você teria
ao saltar para o S26 Ultra. Como, por exemplo, as principais evoluções é que você vai ter um aparelho mais renovado. O S24 Ultra já é um aparelho que você provavelmente já tem ele há algum tempo, já tem uma bateria mais desgastada, já não tá mais aquele ritmo aguentando o seu dia todo, talvez você tenha que dar uma carga a mais durante o dia ali. Você tem uma memória mais desgastada, a velocidade do aparelho já não é mais a mesma, então você teria já esse salto, além de você ter mais 2 anos de atualização. No S24 Ultra, como ele foi lançado há 2 anos atrás, apesar dele ter 7 anos de atualização, já é um aparelho que tem 2 anos de uso, obviamente, então ele vai ter 2 anos a menos de atualização em relação ao S26 Ultra. Ainda falando em telas, você também teria o salto da tela de privacidade, você vai ter mais essa função aí, que foi o carro-chefe, a grande aposta da Samsung, então você ganha a tela de privacidade. Em termos de câmera, você sairia da grande angular de 3 megapixels para os 50 megapixels, então você ganha também nessa câmera da grande angular, e no sensor principal, você sai de uma abertura de 1.7 para 1.4, ganhando mais nitidez e qualidade em baixa luz. Também é um bom salto de câmeras aí. Em desempenho, você vai ter um bom salto aí também, porque o Snapdragon Elite 8 Gen 5 do S26 Ultra são 2 gerações mais novas. Você tem um salto de geração também quando se trata de GPU. E também você tem um salto de memória aí, uma geração mais nova. A memória RAM do S24 Ultra é a mesma do S25 Ultra, LPDDR5X, e no S26 Ultra já é LPDDR6. Do S24 Ultra para o S26 Ultra também você tem algumas melhorias menos relevantes, né, que seria a proteção de tela. Você sai do Corning Gorilla Glass Armor 1 para o Gorilla Glass Armor 2. Você vai ter essa pegada um pouco mais suave, como eu citei no S25 Ultra, os cantos arredondados, um aparelho um pouco mais leve, já que o S24 Ultra é mais pesadão, mais quadrado, embora isso agrade a algumas pessoas. Você vai ter o Horizon Lock na câmera, o tratamento de luz. A tela ganha 0.1 polegadas a mais, que é a tela do S24 Ultra são 6.8, no S26 Ultra é 6.9. Como eu falei, são melhorias menos relevantes, mas é importante a gente citar aqui para você ter ideia de todo o salto que você vai ter ao sair do S24 Ultra para o S26 Ultra. Então, se você tem um S24 Ultra, o upgrade pode valer a pena em determinados casos, principalmente se o seu aparelho já tiver aí por uns 2 anos de idade. Já. Nesse caso, a bateria já não é mais a mesma, já tem um desgaste, o aparelho já está mais desgastado, a velocidade da memória também já não é aquela velocidade quando ele estava novo, já tem um certo desgaste aí. Talvez, se você faz uso pesado do aparelho, ou se você usa para trabalho, com redes sociais, vídeos, fotos, então talvez compense aí você fazer um investimento de R$ 1.500 para saltar para o S26 Ultra, né? Então, mas se você vai fazer o uso cotidiano dele, do dia a dia, uso básico, fotos e vídeos, gravações ocasionais, redes sociais, então eu acho que compensa mais você esperar o S27 Ultra, e esse sim, pelos rumores, aí nós vamos ter um grande salto em câmeras e principalmente em baterias, que já é uma coisa que vem sendo criticada na Samsung há muito tempo, né? Ela tá repetindo esses 5.000 mAh de bateria, enquanto as outras concorrentes aí estão pulando para silício carbono, 5.500, 6.000 mAh. Então acho que vale a pena, nesse caso, você esperar o S27 Ultra. Agora, para falar do S23 Ultra, se você tem um S26 Ultra, eu nem deveria estar argumentando aqui, acho que eu nem precisaria argumentar, já que é um aparelho que só tem mais 1 ano de atualização, está muito próximo da aposentadoria. Ele só tem 4 anos de atualização, a atualização dele vai até 2027, que é o ano que vem, e é um aparelho que está bem mais desgastado do que o S25, o S24 Ultra. Então, acho que o investimento aqui até valeria bem a pena, né? Como eu falei, a linha de raciocínio é um pouco parecida com o S24, se você faz uso do cotidiano dele, as melhorias até que seriam relevantes, mas ainda daria para aguentar mais uma geração. Eu aconselharia, nesse caso, esperar o S27 Ultra também, mas já é um aparelho bem desgastado, você já vai ter um salto pelo investimento aqui que justifique esse valor investido. É importante ressaltar também que a S Pen do S23 tem o Bluetooth, do S26 não tem o Bluetooth, né? Mas as melhorias são muitas aqui. Então o que você ganha só ao sair de um S23 Ultra ou de um aparelho do mesmo nível do S23 Ultra para o S26 Ultra? Você vai ter um aparelho mais renovado, com 7 anos de atualização, aqui já é um grande salto. O Snapdragon Elite 8 Gen 2, você pula pro Gen 5, né? São 3 gerações de processador. A tela do S23 Ultra é o Corning Gorilla Glass Victus 2, você pula para o Corning Gorilla Glass Armor
2, então é uma proteção bem mais elevada, com mais qualidade, a proteção da tela do S26 Ultra. No S23 Ultra você tem aquela tela Edge, que é meio curvada na borda, embora seja muito bonita, ela tem algumas críticas, principalmente para usar película, muita gente não gosta dessa tela, né? Você vai ter uma tela com taxa de atualização LTPO, né, que é uma taxa de atualização variável de 1 a 120 Hz, ela fica atualizando automaticamente, então isso economiza mais bateria e dá mais suavidade também para você poder deixar esse 120 Hz ligado o tempo todo. Você vai ter um salto de câmeras aí, a telefoto de 10 megapixels, ela passa para 50 megapixels, você vai ter melhoria do carregamento, você vai ter um sensor principal com abertura de 1.4, como eu falei, que serve por a mesma linha de raciocínio aqui do S24 para o S26, você tem uma inteligência artificial muito mais bem integrada, a grande angular, que era de 13 megapixels, passa também para 50 megapixels, então você tem um bom salto em câmera aí, nas lentes traseiras, apenas a lente de selfie, que a Samsung não muda desde o S22, eu acho que é 12 megapixels, mas promete mudar aí no S27 Ultra. Então, temos também aquelas melhorias menos relevantes, né? Que é questão de GPU, de memória, que vai ser um pouco mais rápida, você vai pular umas 2 ou 3 gerações ali. No caso do S23 Ultra, é a GPU Adreno 740, que você pularia para 850, o Bluetooth 5.3 para o Bluetooth 6.0. Então, como eu falei, se você tem um S23 Ultra, já é um aparelho que está mais desgastado, justificaria esse investimento para o S26 Ultra? Sim, você iria investir ali, vamos supor, você vende o seu S23 Ultra entre 2.500, 3.000 reais, você vai pegar o S26 Ultra ali por 5.000 mais ou menos, em promoções mais agressivas, justificaria esse investimento, esse salto, você vai ter realmente um ganho muito bruto aqui. Então, pessoal, por esse vídeo é isso, eu espero ter ajudado vocês, eu vejo que muita gente tem essa dúvida aí nas redes sociais, será que vale a pena eu trocar meu S23 Ultra pelo S26 Ultra que agora? Eu diria que nesse caso sim, em alguns casos é bom você fazer essa análise, o ganho que você vai ter no salto do dia a dia, como eu falei, já é um aparelho mais desgastado, né? Então, analise bem, porque é um investimento alto, e se você faz uso cotidiano, uso básico, na maioria das vezes não vai compensar você fazer essa troca agora. Lembrando que o S27 Ultra tem rumores aí de salto que eu acredito que dessa vez vão se confirmar, porque as críticas à Samsung, por exemplo, a câmera de selfie, são muitas. As críticas quanto à bateria de 5.000 mAh já são muitas. Os concorrentes da Samsung aí estão trazendo baterias com maior capacidade, sílice carbono. Então a Samsung, pelos rumores, aí vai mudar também o design, já é um aparelho mais diferenciado, que ela vem segurando esse design aí de câmeras aqui na horizontal há muito tempo. Ela vai provavelmente colocar o design de câmeras na vertical. Eu já tenho um vídeo aqui falando do S27 Ultra, que a Samsung pretende fazer algumas mudanças mais agressivas quanto a essa linha. Então, se vocês não viram ainda, corre lá para ver esse vídeo, eu comento essas mudanças. Então, se você faz esse uso cotidiano, se você sente que o seu aparelho dá para dar uma segurada, eu esperaria o S27 Ultra. Mas caso contrário, você faz uso profissional, esse aparelho te traz um retorno ali, então talvez seja a hora de trocar para o S26 Ultra, pois o preço dele caiu absurdamente e as promoções dele estão muito agressivas. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Isso vai me ajudar bastante a colocar esse canal aqui para frente. Eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês aí nos comentários. Qual aparelho vocês têm hoje? Vocês pretendem pegar o S26 Ultra? Então, me ajudem aí, deixa o like, se inscrevam no canal. Por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.